Olá, companheirada. Olá, nossos amigos e nossas amigas. Olá, os participantes de duas assembleias hoje que realmente nos deixou assim muito até emocionado, porque a participação foi excelente. Mas, para suas considerações iniciais, referente a esta transmissão, que corresponde ao programa 297 e abrange o intervalo de 27 de abril até 3 de maio, de 2018, onde nós vamos tratar aqui, para terminar essa questão das duas concepções sindicais, uma amarela ou pelega e a outra revolucionária. Eu vou passar agora a palavra para o nosso companheiro Antônio Furtado, para ele fazer as suas considerações iniciais. Furtado, suas considerações iniciais e o nosso dia agitado, com duas assembleias na empresa privada e mais um encontro com Manguinhos. É isso aí, companheiro. Boa noite, companheiro Ivan, evidentemente. Boa noite também aos companheiros e às companheiras que nos dão o prazer da sua audiência. Lembrando sempre aqui o companheiro Daniel e o companheiro Bernardo, né? Inclusive vão até chamado para fazer, se possível, fazer um programa com a gente. Como muito bem falou o nosso companheiro, hoje foi um dia de uma certa forma até meio complicado, né, companheiro? Até porque nós tivemos duas assembleias, né? Uma assembleia extremamente participativa dos companheiros, dos trabalhadores, na sua totalidade, os companheiros. E foi mais uma vez, nos chamou bastante a atenção a participação das companheiras fazendo cobrança. Isso é válido, é muito importante isso aí. E também no que diz respeito à participação e à reunião com os aposentados da refinaria de petróleo de Manguinhos. Então, hoje foi um dia, de uma certa forma, muito dinâmico, né? Em função dessas assembleias e reuniões. E até em função disso, né, companheiro, queremos pedir as nossas sinceras desculpas aí, porque o nosso horário é em torno de 3 horas, mas o companheiro Ivan já, inclusive, fez um vídeo aí pedindo desculpas e aqui eles estão ratificando, né, aqui o porquê de hoje estarmos iniciando a programação neste horário. Companheiro Ivan. E nós vamos agradecer muito a participação que nós tivemos lá na Estatório, dos companheiros. Nós hoje fizemos, inclusive, por videoconferência. Nessa assembleia que nós realizamos hoje na Estatório, como não dava no espaço físico que nós nos encontrávamos, no nosso espaço físico dava para 80 pessoas. Nós tínhamos 79. Na sala 1302, tínhamos 26 pessoas. Na sala 1303, tínhamos mais 26 pessoas. E na plataforma, pessoal, tinha 7 trabalhadores offshore que também participaram da Assembleia da Estatório. E isso nos gratificou bastante. E vamos até agora aqui no ar informar, por exemplo, a Chevron, que tem pessoal offshore, que na próxima acordo, na próxima assembleia nossa, nós vamos fazer questão de ter também a videoconferência, para que esses trabalhadores possam participar. Aí o Furtado teve uma preocupação. Como é que eles vão participar se eles não vão assinar a lista de presença? Mas a tecnologia, quando ela é utilizada para o bem, ela permite que o trabalhador que esteja lá no offshore, trabalhando no offshore, ele preencha a ficha de presença lá, acompanhe a assembleia, como aconteceu hoje, e dê o seu parecer, faça perguntas, faça questionamento. Tudo isso aconteceu hoje na Estatório. Foi uma assembleia realmente com 138 participantes. Isso é muito relevante para nós. É ou não é, Furtado? Até em função disso aí, né? E foi uma coisa super interessante que o companheiro Ivan está falando, quando há uma participação dos trabalhadores, e é isso que normalmente nós cobramos. E ontem um companheiro já, naquela oportunidade, quando entrou em contato com a gente, comigo, com o companheiro Ivan, evidentemente, já dizia que eles iam ter uma estrutura montada para fazer essa assembleia, e tal qual aconteceu. E foi super importante, à medida que
participarem todos os trabalhadores legalmente, né? Legalmente através de documentos assinadinhos, e fez com que essa Assembleia tivesse uma dinâmica mais forte, uma Assembleia diferenciada. E aí, como muito bem você falou, né, companheiro Ivan, a partir de agora vamos disponibilizar esse tipo de tecnologia para todos os companheiros que participam de acordo coletivo, que são referendados pelo Sindipetro, para que tenha esse tipo de postura, para que tenha essa discussão, porque é interessante você fazer esse intercâmbio com os trabalhadores, porque naquele momento ele participa dizendo quais são as suas necessidades e os seus problemas, e dizendo aos outros trabalhadores que ali estão participando, de uma certa forma distante, né? Participando e mostrando a eles que é necessário que haja essa integração para que eles possam ter uma Assembleia como hoje aconteceu. E aí acaba com a dificuldade. O cara está trabalhando offshore, o companheiro está offshore, e fala, como é que eu vou à Assembleia se eu estou trabalhando na plataforma? Aí ele não vai à Assembleia, a Assembleia vai até ele. Então, isso é fundamental. Nessa discussão que nós estamos fazendo com essas empresas, surgiram dois fatos novos. Um é que nós entramos com uma denúncia no Ministério Público, né, questionando, denunciando a folga dos nossos companheiros offshore. Por quê? Nós queremos que o Ministério Público ofereça denúncia para o Poder Judiciário, aonde o nosso trabalhador offshore tenha direito a folgar 21 dias, trabalha 14 e tenha direito a folgar. Isso é um direito do trabalhador que nós estamos lutando. O offshore trabalha 14 e folgue 21. Essa foi a nossa denúncia e nós esperamos que realmente o Ministério Público abrace essa luta, abrace essa causa e toque para frente isso aí. Uma outra questão que surgiu como novidade para nós foi a cláusula 22ª do acordo, que colocou à disposição do trabalhador ele alterar a jornada de trabalho dele, né? Resultado, já teve empresa que rejeitou na íntegra e teve empresa que aceitou essa negociação. Por quê? Sempre que a jornada de trabalho for reduzida, a pedido do empregado ou com sua expressa concordância, para atender a fins pessoais, operacionais ou econômicos, a empresa poderá reduzir o salário base do empregado no mesmo percentual de redução da carga horária diária, previamente estipulada no contrato de trabalho. Aí vem o parágrafo 1º. Se a nova jornada de trabalho pactuada for de 4 horas diárias, as empresas ficarão isentas da obrigação de conceder intervalo para repouso e alimentação e de fornecer também o auxílio-refeição ao empregado, se for de 4 horas a jornada de trabalho. Se a jornada de trabalho pactuada for superior a 4 horas e inferior a 6 horas, a empresa então concederá no mínimo 15 minutos de intervalo para repouso e alimentação e fornecerá auxílio-refeição ao empregado no correspondente a 50% do valor acordado na cláusula X. E no terceiro parágrafo, então, fala que fica autorizado às partes o direito de recusa acerca do pedido de redução da jornada de trabalho pactuada nessa cláusula. Isso está sendo muito discutido, que eles estão se baseando na nova legislação trabalhista. E uma das empresas comentou que poderia ser aplicado isso aí ao retorno, por exemplo, de licença médica, ao retorno, por exemplo, de maternidade, né? Então, a ideia é que, se o trabalhador quiser, e se for pactuado com a empresa, valeria. Mas já teve uma das assembleias, foi rejeitado por unanimidade essa proposta. Voltando agora para o nosso Rafael, rapaz,
Fael Nobre aí está nos assistindo. Fael, grande abraço para você, meu irmão. Estou com saudade de você, daquele som bonito, daquele cavaquinho bonito que você tocou naquele ato que nós fizemos na Cinelândia. Foi bonito, tua apresentação foi fantástica, hein? Então, está devendo mais um showzinho para nós aqui na Rádio Petroleira. Estamos te aguardando. Dando continuidade aqui ao nosso... Tem vários companheiros se manifestando aí. Legal isso, hein? Dando continuidade, então, àquela temática que distingue o Sindicato Amarelo ou Pelego do Sindicato Revolucionário, nós vamos comentar o seguinte: para promover um encontro que aconteceu, a Liga tomou como pretexto uma entrevista concedida ao Jornal do Brasil pelo deputado federal pela Bahia, na época o tenente Mário Hermes, filho do então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Isso em 1910, 1914. Propondo a realização de um congresso operário que servisse para apontar as principais necessidades da classe trabalhadora, a fim de subsidiar sua ação legislativa em favor dos trabalhadores. Desse modo, a organização do Congresso obteve como local para sua realização o Palácio Monra. Você lembra disso, né, Fernando? Então, a sede do Senado Federal, além de passagens gratuitas para delegados na Estrada de Ferro Central do Brasil. Em número de delegações e de unidades da federação representada, foi o Congresso Operário mais representativo da Primeira República, com 74 delegações do Distrito Federal e 15 estados. Tais números ultrapassaram de longe o Congresso Operário de 1906 e não seriam superados pelos congressos de 1913 e 1920. A despeito da ligação próxima com o deputado tenente, o que valeu ao Congresso acusações de oficialismo, as resoluções aprovadas foram muito além daquilo que pretendia seu mentor, abrangendo desde questões relacionadas ao trabalho, tais como a jornada de 8 horas, o repouso semanal, a indenização por acidente de trabalho, até questões de natureza nitidamente política, como a reforma fiscal. Olha só, Furtado, essa reforma fiscal previa o fim dos impostos indiretos e taxação direta e progressiva sobre a propriedade e a renda, a abolição imediata da lei de expulsão de estrangeiro de 1907 e a criação de um partido político operário. Além disso, uma moção de apoio incondicional ao governo Hermes da Fonseca, apresentada por um dos deputados, foi derrotada com a aprovação em seu lugar de congratulações ao governo por seu programa de construção de vilas operárias. Outro momento de certa preeminência ao sindicalismo amarelo ou pelego na Primeira República foi a aliança firmada em fins de 1923 entre o recém-criado Partido Comunista do Brasil, PCB, e uma das correntes do sindicalismo reformista, congregada na Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira. Essa aliança garantiu espaço ao PCB na imprensa diária por meio da coluna, aspas, no meio operário, a coluna chamava-se No Meio Operário, do jornal, né? Do jornal O País, redigida por Sarandi Raposo, líder do sindicalismo cooperativista. Tal política constituiu um esforço para levar adiante, aspas, a Frente Única Operária, propugnada pela Internacional Comunista, mas a aliança foi de curta duração, chegando ao fim após o levante tenentista
de 1924, com a consequente decretação de novo estado de sítio, pelo presidente Arthur Bernardes. E aí terminamos aqui, então, a transmissão, né, dessa parte das duas correntes sindicais, a corrente sindical amarela ou pelega, que sempre esteve atrelada a governos, e recentemente nós tivemos também, né, uma corrente sindical atrelada a governo, e isso nunca será a nossa postura. Nós entendemos que trabalhador cuida de trabalhador e o governo cuida da gestão que cabe ao aspecto governista. É isso ou não é isso, Furtado? Olha só, companheiro, e a gente vê na história, né, a luta dos trabalhadores com referência aos seus movimentos e com referência às suas conquistas de direitos, né? A gente sempre fala que empresa nenhuma dá benéfico aos trabalhadores, todos os direitos são conquistados no campo da luta, né? E normalmente é isso que os companheiros falam, né? E aqui a gente vê, né, nessas lutas, o trabalhador lutando pela conquista, como um exemplo, às 8 horas, né? 8 horas, os companheiros conseguiram às 8 horas, outros companheiros de turno conseguiram às 6 horas também, que foi uma grande conquista para os trabalhadores. E, companheiro, quando a gente vê essa situação desses companheiros nessa luta, hoje foi uma situação que nós percebemos, quando há participação de todos os trabalhadores nesse questionamento, principalmente no que diz respeito às suas conquistas, a gente vê resultados positivos, né? Hoje, engrandecendo aos companheiros que participam da luta, nós tivemos um dia extremamente diferenciado, quando ali nas assembleias que participamos, né, vimos o que o trabalhador, ele quando está unido, ele modifica determinados sentimentos e determinadas propostas, que inclusive não são deles, né? O trabalhador, ele quando tem o seu acordo coletivo, ele tem todo o direito de questionar naquele momento as propostas possivelmente mandadas pelas empresas, como hoje aconteceu, né? Os trabalhadores tiveram postura, tiveram a altivez de questionar dentro da responsabilidade, o que é mais importante, né? Não é um questionamento sem uma finalidade, mas um questionamento dentro da responsabilidade, e foi isso que aconteceu. E a história está aí para dizer que quando há uma participação maciça dos trabalhadores, são respeitados seus direitos. Companheiro? Nossa Assembleia na Estatória teve 138 companheiros, e a Assembleia que nós terminamos agora, na Queiroz do Avon, foram 56 companheiros. Então, foram assembleias complexas, muitos debates, mas voltando aqui ao nosso programa, o homenageado nosso hoje é Gonzaguinha, né? Vamos terminar o nosso programa homenageando o Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. Mas antes de chegar lá, nós vamos anunciar que o próximo programa vai tratar, o tema é origem e uso da expressão sindicalismo amarelo ou perego, sindicalismo revolucionário. No próximo programa será esse o tema. Hoje então, Furtado, nós também queremos homenagear o nosso dia 27, faz 48 anos, nosso Leandro Sapucaí, né? Também queremos mandar um grande abraço para o nosso querido, estimado, dia 28, fez 69 anos, Paulo César Pinheiro. Esse é o quadro onde nós destacamos pessoas que enriquecem a nossa cultura, pessoas que não podem ficar nunca esquecidas da nossa cultura. Dia 29, um ano que Belchior nos deixou, lamentavelmente. E dia 29 também está fazendo 27 anos que nos deixou o grande Gonzaguinha. No dia 29, fazemos 77 anos, a maravilhosa Nana Caymmi. A família é fantástica. Dia 30, Furtado, Nana Caymmi faz aniversário, dia 29, farei 77 anos. No dia 30,
Dorival Caymmi estaria completando 104 anos. Grande Dorival Caymmi, né? No dia 1º de maio, por incrível que pareça, vamos dar uma paradinha dia 1º de maio, e Furtado tem um homenageado fantástico dia 1º de maio. Né, Furtado? Inclusive, a gente que, nossa, eu, o próprio companheiro Ivan, gosta de cinema, e vimos muitos filmes dele, né? Muitos filmes dele, né? Interessante sobre isso aí, até porque eram filmes que nos divertiam, né? E de uma certa forma, filme até meio bobinho, mas que naquela oportunidade era super interessante, que é o nosso grande Zé Trindade. Rapaz, 28 anos que ele nos deixou, hein, rapaz? Esses tem mais destaque cultural, como Ataúfo Alves, que faria 109 anos, né? Como Valdir Sete Cordas, rapaz, aí, 78 aninhos, dia 2. Mas voltando-se para o dia 1º, que não pode passar em branco, Furtado, dia 1º de maio, em 1919, esse quadro corresponde aos fatos históricos relevantes que eles não podem ficar nunca esquecidos da nossa memória. Então, em 1º de maio de 1919, houve uma grande manifestação aonde, Furtado? E essa manifestação é super interessante, porque naquela oportunidade, os habitantes do Rio de Janeiro eram em torno de 600 mil. Isso é importante. E nessa grande manifestação dos trabalhadores, né, da própria sociedade, participaram ali, na Praça Mauá, 60 mil pessoas, aos gritos de viva o 1º de maio, viva Lenin, viva a Revolução Russa. A capital do Rio de Janeiro tinha, na época, em torno de 600 mil habitantes. 10% da população. Pois é, que houve essa manifestação. Você vê que quando a gente fala que a própria sociedade, quando se envolve nesse movimento, aí está a grandeza. Por isso que a gente queria a sociedade participando contra essa maldita reforma trabalhista, contra a maldade que eles querem fazer com a reforma da Previdência. Nós estamos vendo aí na televisão, no noticiário, todo dia denúncias, todo dia. Mas a única solução que eles estão vendo é a reforma da Previdência. Se passasse a reforma trabalhista, iam ser gerados, Furtado, milhões de empregos. Aconteceram a geração de alguns empregos de caráter escravista, Furtado. Teve recontratação aonde os trabalhadores passaram a ganhar 10% do que eles ganhavam. Como é que pode se falar em reforma trabalhista a favor do trabalhador? Na hora de fazer um novo contrato, propor ao trabalhador 10% do que ele ganhava. Isso é uma covardia que esse vampiro está fazendo. E a população está onde, Furtado? É isso que a gente sempre cobra aqui. Quando nós questionamos, né, inclusive que cobramos do próprio trabalhador também, determinadas posturas, né, cobramos da sociedade. A sociedade não pode ficar inerte quando vê, né, seus direitos serem suprimidos. Né? A gente está vendo essa reforma trabalhista, que nos digam, eles que fizeram a reforma trabalhista, que nos digam aonde é benéfica para o trabalhador, que nos digam da mesma forma como eles queriam fazer e estão tentando fazer. E aí o aposentado está resistindo, o aposentado está na luta, o aposentado não está inerte, mas eles estão tentando fazer reforma trabalhista, ou reforma previdenciária. E uma coisa que me chama bastante atenção, companheiro Ivan, que nós já falamos isso no rádio, vamos falar aqui, vamos falar sempre isso aí toda a vida, é que de uma certa forma, esse governo que está aí, ele fala que quando fizer a reforma previdenciária, vai sobrar dinheiro para a educação, vai sobrar dinheiro para a segurança. Mentindo, né? Sempre. E para a saúde. Quer dizer, então, eles alegam que a Previdência é deficitária. Não é isso que eles falam, que a Previdência é deficitária? Eles falam. Não é isso que eles falam, que a Previdência tem alguns benefícios?
E quando vai fazer a reforma previdenciária, eles dizem que vai sobrar dinheiro. Olha só a incoerência da mesma forma, como foi a incoerência trabalhista quando não trouxe nenhum benefício. Aí você fala, né, companheiro, contratação, nós estamos aí no mundo de 14 milhões de desempregados. Eu não sei se o companheiro acompanhou, mas está nos meios de comunicações, ali no Engenhão, acho que algumas empresas ofereceram 5 mil vagas, tinham lá 30 mil trabalhadores. Essa é a realidade, companheiro. Realidade covarde. Mas em 1932, em São Paulo, os sapateiros e os ferroviários da Estrada de Ferro Santos Jundiaí exigiam 8 horas e também a proibição do trabalho de crianças. Meses depois, Vargas, aspas, concederá as 8 horas para os trabalhadores urbanos, excluindo os do campo e os funcionários públicos. Então, companheiros, entendam de que tem empresas aí propondo 12 horas de trabalho. E a luta por 8 horas é uma luta histórica. Não dá. Hoje, se o trabalhador ficasse na empresa 4 horas só por dia, estaria suficientemente, claro, sem redução do salário. Estaria tranquilamente, além de gerar muitos empregos, 4 horas de trabalho dá para produzir bastante por causa da informatização, por causa das novas tecnologias. Então, bastam 4 horas de trabalho. No 1º de maio de 1943, Furtado, essa é contigo. No dia 1º de maio de 1943, apesar que é seu clube, não é, o meu é o América, meu Vascão, né? Decepção no estádio de São Januário, Getúlio Vargas promulga a consolidação da lei trabalhista, que foi atacada com essa reforma, infelizmente. Em 1943, no campo de São Januário, hein, que era o maior estádio do Brasil, um dos maiores do mundo, né? O estádio do meu querido Vasco da Gama, que ontem realmente a briga entre torcida, briga nenhuma é válida. Mas foi negócio de 4-0. Agora, quer dizer, mas aí, não tem como brigar, porque um não aceita a direção, o outro quer outra direção, e aí vão brigar, com selvageria. Tem que buscar entendimento, tem que buscar fraternidade, solidariedade. O povo não pode brigar entre si. Nunca, jamais, nunca adotarei uma postura do ódio, a cultura do ódio, como está tendo um candidato maluco aí, que só faz promover o ódio. Isso não pode estar na nossa agenda. É claro. Mas, companheiro Ivan, nessa pesquisa que nós fizemos, né, principalmente você, que é dedicado a fazer essas pesquisas, me chamou bastante atenção, né, nesse dia 1º de maio de 1950. Porque nesse dia, 1º de maio de 1950, a operária militante Angelina Gonçalves, Angelina Gonçalves, presente, ela foi morta a tiros pela polícia do Rio, durante uma manifestação da campanha O Petróleo é Nosso. O fato dela defender essa tese que nós defendemos, eles têm muito mais para matar ainda, que o petróleo tem que ser nosso, o refino tem que ser nosso, o fertilizante tem que ser nosso, a refinaria tem que ser nossa, a nossa luta do poço ao posto tem que ser nossa. Eles podem matar à vontade, que eles prendem a gente vivo e a gente escapa morto. Então, nunca nós vamos... Agora, também, em 1º de maio de 1980, durante a greve dos metalúrgicos do ABC, 100 mil manifestantes desfilam pelas ruas de São Bernardo até o estádio Vila Euclides, aonde a ditadura tentou impedir o ato com 5 mil policiais
bruto custo e helicóptero. O que é que fica claro para nós? Você está lutando para defender interesse. Você não está lutando para dar golpe de Estado. Você não está lutando para desenvolver a cultura do ódio, para matar a polícia, para matar não sei quem. Não é isso. A nossa luta é sempre por direitos. E a classe que domina os trabalhadores, ou melhor, tenta dominar os trabalhadores, não quer que o trabalhador tenha o mínimo de direito. Qualquer direito que o trabalhador tenha, eles tentam retirar. E eles tentam escravizar sempre a classe trabalhadora. Furtado, dentro do tema Saúde do Trabalhador em Debate, nós destacamos um trabalho brilhante, competente, do nosso jornalista André Lobão, onde ele fala assim: uma das lutas que o Sindipetro RJ vem travando dentro das empresas do sistema Petrobras é uma maior participação na elaboração e acompanhamento de todas as etapas das ações para preservação da saúde e dos riscos ambientais nos locais de trabalho. Atualmente, ao sindicato é concedido apenas o direito de assistir às apresentações da empresa, realizadas uma vez ao ano em reuniões das comissões internas de prevenção de acidente, CIPAS. Né? Eu estava lá no meu trabalho e lá nós tínhamos uma palestra que era com relação a lições aprendidas, Furtado, com os acidentes. E eu tentei várias vezes, falei várias vezes, que nós tínhamos que ter as lições aprendidas com os incidentes. Não precisa chegar ao acidente. E talvez, e essa é a nossa preocupação constantemente, nesse trabalho, nesse artigo do nosso querido Lobão, ele fala sobre o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele fala sobre o PCMSO. O PCMSO deve possuir caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos relacionados ao trabalho. Também faz críticas, o Sindipetro faz crítica também. Esse texto na íntegra vai estar no site professorivanluiz.com.br. Lá tem um link com um blog que fica tudo na íntegra para quem quiser ler, porque nós já temos que correr um pouquinho mais. Com relação à política histórica, que é um outro quadro nosso, vamos relembrar uma frase que nos dá muita ojeriza. Só 2 parágrafos para poder ser breve. Uma breve história do Segundo Reinado, de 1840 a 1841. Dom Pedro II, primeiro monarca nascido e criado em solo brasileiro, foi alçado ao poder após o golpe da maioridade. Furtado, até a nossa história, até nisso, tem golpe. O que você acha, Furtado? Isso que você falou, né? Há golpe em tudo quanto história nacional, né? Você mesmo falou agora da Angelina, você vê que ela morreu, né? Tá no jornal, defendendo a campanha Petróleo Nosso. Defendendo a campanha Petróleo Nosso, deu uma vida por isso, não só ela, como vários outros que estão falando sobre ela, em função disso aí, e que hoje eles querem entregar de qualquer forma, dizendo que é necessário fazer isso, porque o mundo é dessa forma que hoje age, né? Não existe mais protecionismo naquilo que é nacional. Então, entregar, e aí você vê nessa situação. E eu queria fazer um rápido comentário. Foi muito boa essa matéria aí do Lobão, de repente pode até repetir, mas muito boa mesmo. Eu fiz uma leitura, foi super importante isso aí. Companheiro. Aí, com relação a esse golpe da maioridade, olha, presta atenção, hein? Foi um plano articulado pelo Partido Liberal. Tem sempre o liberal. Hoje tem o neoliberal. Esse partido liberal da época
com total apoio dos conservadores. O interesse em comum residia no fato de que ambos, quer dizer, o Partido Liberal e os conservadores, não suportavam mais as revoltas armadas de norte a sul do país. Empurrado para o trono, esse pequeno imperador, ele tinha tarefas de gente grande. Essas tarefas de gente grande que ele tinha que cumprir, além dos desejos e esperanças de todos os brasileiros que há muito sonhavam em ter um monarca de sangue brasileiro, exigiam também que a primeira missão dele seria de conciliar as disputas políticas entre liberais e conservadores, situação que Dom Pedro II contornou com facilidade, montando um governo de coalizão. Olha o problema. Mesmo porque liberais e conservadores eram, aspas, farinha do mesmo saco, mantendo os interesses da elite, eles estariam sob controle. Isso aconteceu recentemente em nosso país, quando, para se tentar acomodar os liberais, os neoliberais e os conservadores, foi doado para eles o poder. E eles, aproveitando como sempre, deram um golpe, porque a história deles é uma história de golpe. Companheiros e companheiras, agora vamos encerrar nossa transmissão de hoje, mandando um grande abraço para a família do Gonzaguinha, tá certo? Que, inclusive, nosso programa tinha essa introdução, que era a música Comportamento Geral, que foi vetada pela censura na época. E nós selecionamos o Gonzaguinha hoje, porque dia 29 de abril de 1991, ele apenas com 45 anos, né, nos deixou. E eu não acredito naquele acidente, não vou nunca acreditar naquele acidente. E ele esteve em atividade de 1970 a 1991. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha, ele nasceu em 22 de setembro de 1945, né? E foi embora cedo demais. Gonzaguinha era filho do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga e também da Odaléia Guedes dos Santos, Furtado, cantora do Dance, né? Dance de Brasil. Dance Brasil. Ele compôs a primeira canção dele, que era Lembranças da Primavera, aos 14 anos. Aí, olha só como a vida é. Ele foi morar no bairro de Cocotó, Cocotá, lá na Ilha do Governador. Isso acontece. Né? E mais tarde, então, ele estudou economia, mas nunca exerceu. Não dá para imaginar Gonzaguinha e economia. Não tem como imaginar isso, né? E na casa do psiquiatra Aloysio Porto Carreiro, conheceu e se tornou amigo, sabe de quem? Sabe de quem, Furtado? Do grande Ivan Lins, né? E ali ele conheceu a primeira mulher dele, a Ângela, com quem teve 2 filhos, né? Daniel e a Fernanda. Depois, então, teve uma filha também com a atriz Sandra Pera e a atriz e cantora Amora Pera, né? Tem muita coisa importante que vai ficar disponível para a companheirada, né? Através do blog Professor Ivan Luiz, do site professorivanluiz.com.br. Furtado, agora então nós vamos nos despedir, prometendo a companheirada, após nós realizarmos, amanhã vamos realizar a Assembleia, só um parênteses, atenção companheiros da Sonangol, amanhã às 10 horas, 4 de maio, às 10 horas, primeira convocação, primeira chamada, estaremos
na Sonangol, amanhã. E amanhã também, às 14 horas, estaremos na Total Exploração e Produção do Brasil. Amanhã, 4 de maio, às 14 horas, na Total. No dia 7 de maio, às 14 horas, estaremos na BP. E no dia 7 de maio, às 15h30, estaremos na Anandarco. Então, Furtado, eu peço desculpa, nós pedimos desculpa, né, pelo atraso, mas nunca nós deixamos de falar que é em torno das 3 horas do nosso programa, né? Quando for possível, será. Quando não for possível, vai ser a hora que for possível. E hoje foi possível, nesse horário aí das 18 horas. Então, me despeço e pergunto aqui ao nosso Furtado se nós retornaremos ao nosso programa na próxima quinta-feira, próximo às 15 horas. Retornaremos, Furtado? Evidentemente que sim, e dizer que o Gonzaguinha era do Estácio, né? E se assim permitir o grande arquiteto do universo, na próxima quinta-feira, neste horário normal, das 15 horas estaremos aqui. Até lá. Vamos descer aqui. Ah, deixa eu... Do assessor ali.